Abra a tua Bíblia comigo aí, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Hoje, nossa segunda palavra da nossa série Legado Permanente. Semana passada, o pastor Daniel trouxe aqui a importância, de você enxergar Deus, entender que tudo vem dele, todas as coisas vêm dele. E a segunda palavra que eu vou trazer para ti hoje é: qual é o princípio da multiplicação? Nós vamos abrir lá o texto muito conhecido, uma história muito conhecida sobre a primeira multiplicação de pães, Mas multiplicação é um termo matemático, tanto quanto adição, quanto subtração ou divisão. Mas claro que multiplicação é bem melhor que adição quando a gente está falando de finanças. Você concorda com isso ou não? É muito melhor falar disso, Nosso Deus é um Deus de multiplicação. E Ele consegue multiplicar as coisas constantemente. Tudo bem para você que Deus venha multiplicar os seus recursos? Amém ou não? Tudo bem, querido? Então você precisa entender 3 princípios básicos sobre multiplicação. É um princípio universal. O que eu quero dizer com isso? Que até o ímpio, quando ele, mesmo não entendendo a teologia desse princípio, quando obedece a esse princípio, ele é abençoado. Assim como existem leis universais da natureza, até a pessoa que nunca foi para a escola, se ela jogar uma pedra para cima, ele pode não saber qual velocidade que ela cai, mas ele sofre a influência da gravidade. Entenda ou não entenda como funciona a gravidade, é uma lei universal. Assim como existem leis naturais universais, existem leis espirituais universais. E existe uma lei da multiplicação. Existe um princípio bíblico sobre multiplicação. Nós vamos aprender aqui com Jesus como funciona uma parte deles ali. E eu quero ler a primeira parte ali do texto, que está relatando a primeira multiplicação dos pães de Jesus. Diz assim, ao entardecer, repita aí, entardecer. Você vai entender depois, porque eu pedi para você repetir isso aqui, para você ficar gravado na tua mente. Ao entardecer, os 12 aproximaram-se dele e disseram: despede a multidão, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos, encontrar comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu, ele é Jesus: deem-lhes vocês mesmos algo para comer. Os discípulos disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimentos para essa multidão. Estava ali cerca de 1000 homens. Vou parar por aqui para a gente poder explanar o texto aqui. Muitos acham aqui que Jesus alimentou 5.000 pessoas, mas era culturalmente, nessa época, a contagem se dava a partir dos homens, em especial homens acima de 20 anos. A partir dos 21 anos, eles já eram considerados homens, dentro dessa contagem. Então, quando a Bíblia relata aqui 5.000 homens, nós estamos falando de uma multidão muito maior do que 5.000 pessoas. Os estudiosos, eles divergem no número exato, o número preciso, mas você vai entrar dentro de um consenso. Você está falando de pelo menos 10.000 pessoas, até 20.000 pessoas, se tiver uma mulher para cada homem desse daí, mais os filhos, mais a criançada que está ali. O mesmo relato em Mateus, em João, você vai ver da multiplicação de pães, vai falar que da onde é que veio esses 5 pães e 2 peixes, tinha um menino, então tinha criança rodando dentro dessa multidão. Então nós estamos falando aqui de uma multidão de pelo menos por baixo 10.000 pessoas, vamos ficar entre 10 e 20, vamos falar de 15.000 pessoas pelo menos, em que acontece esse milagre. Então o milagre, querido, ele foi muito maior do que às vezes a gente pensa. Nosso Deus é um Deus de multiplicação. Amém? Vamos continuar lendo o texto ali. Ele, porém, disse aos discípulos: façam que se sentem em grupos de 50. Os discípulos assim o fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças e os partiu. E em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Muitos teólogos, como eu falei aqui, acreditam que essa foi a maior multidão para a qual Jesus pregou em todo o ministério dele. De 10 a 20, 15.000 pessoas pelo menos estão ouvindo essa pregação de Jesus aqui. Agora, como você reagiria se você estivesse lá? Como eu e você, imagina, vamos tentar nos transportar agora
para esse tempo, naquele momento, você está no meio de uma multidão. Quem aqui já foi no estádio de futebol, você já se olhou lá dentro, né? Geralmente os estádios aí, eles são mais ou menos nessa média de público no Campeonato Brasileiro, 15, 20 mil pessoas. Imagine você no meio daquele estádio todo, olhando e escutando um homem, e ele começa mais ou menos assim. Era um dia de culto, de domingo, você está na verdade igreja, e o pregador sobe para pregar, né? Começa o culto 9h30 da manhã, e 11 horas da manhã é para acabar o culto, mas o pregador está empolgado nesse dia, e aí ele vai, e às 11h30, você começa a pensar, meu almoço, como é que vai, meio-dia, né? Meu Deus, e agora? O estômago ele já está falando alto, você não está mais prestando atenção direito. 1h da tarde, o pregador está ali falando, ele se empolgou demais. 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas da tarde. Qual a palavra que eu pedi para você repetir quando a gente começou a ler? Ao entardecer. Então eu estou falando literalmente disso. Jesus está pregando, no texto de Mateus vai falar que ele olhou para aquela multidão que estava seguindo ele, já há um certo tempo, ele teve compaixão dela, e ao ter compaixão dela, ele põe todo mundo sentado naquela multidão, e palavra na turma, é de tarde, e Jesus está pregando. Agora vamos imaginar que você não está mais na multidão, vamos imaginar que você é um dos 12, você é um dos 12, o pessoal de frente, que está ali coordenando toda a coisa. E aí você também está lá no mesmo barco que a turma. Teu estômago, né? Está lá, meu Deus, e agora como é que faz? Onde é que tem comida? Padaria está longe, a churrascaria já foi, já fechou. O que a gente vai fazer no meio desse processo todo? Né? Enfim, os discípulos eles resolvem formar um pequeno comitê, e está lá você junto, né? Nesse comitê, o que a gente vai fazer? Sabe, ele não vai parar de falar, já faz tempo que ele está pregando, né? A gente não teve intervalo para o almoço, não tivemos pausa para o café, será que Jesus não se importa com a gente? E aí alguém tem uma ideia, de repente é você, quer saber de uma coisa? Vamos falar para ele que o povo está com fome. Que parece que Jesus não está preocupado com a gente, que é os discípulos, o pessoal de frente, né? Tem que aprender a fazer jejum, tem que fazer um monte de coisa. Então vamos falar para ele que o povo está com fome, quem sabe ele se compadece deles. E aí você é uma pessoa escalada para ir lá falar com Jesus. Gente, Jesus está pregando. E aí você chega ali de ladinho, né? Você chega de ladinho, Jesus está pregando. E você, Senhor, dá licença. Uau, que série de palavras, Senhor, que o Senhor resolveu pregar tudo num dia só. Está maravilhosa essa palavra, Senhor, a gente está amando essa palavra, e quer saber de uma coisa, a gente pode ir até meia-noite, Pai, nós não estamos nem aí, porque nós somos fervorosos, mas sabe como é que é o povo, Senhor, eu acho que eles devem estar com fome, não é pela gente, Senhor, é o povo, eles devem estar com fome, Senhor, né, o Senhor acha que a gente devia despedir eles, para cada um ir procurar o seu canto, e o verso 12, é curioso a palavra de Jesus, que Jesus sabe de todo o contexto, sabe onde eles estão, é um lugar deserto, Jesus faz noção, né? Jesus também sente fome do que está acontecendo, e o verso 12, o que é que Jesus fala para eles? Beleza, eu acho que eles estão com fome mesmo, deem vocês alguma coisa para eles comerem. Jesus sabe que não é bem assim, Jesus sabe quanto é que custa. Um dos discípulos vai falar assim, Senhor, a gente precisava trabalhar 200 dias do ano, para poder dar pão para toda essa multidão. Você já imaginou você dar comida para 5.000 homens? Eu vou jogar só os 5.000. Quinta-feira agora a gente teve aqui o Virtus, aqui, aí no final ali tinha um pão com linguiça e vinagrete, o pessoal do estacionamento caprichou, gente, estava show demais nessa parte aí também, né? E olha, tinha perto de 200 homens, já não é fácil alimentar 200 homens. Você imagina 5.000 homens, mais a mulherada, mais a criançada, e tem umas crianças aí que comem igual gente grande. Então quando ele fala assim, olha, dá vocês alguma coisa de comer, não é bem assim, tão simples de ser resolvido. E aí você volta para contar para os 12, ou para os 11, né? Qual foi a resposta de Jesus? Ele disse que a gente tem que dar comida para esse povo. E eles começam a ficar desesperados, meu Deus, e agora, como é que a gente vai fazer? Dali um pouco passa um menininho com a lancheira, né? 6 pães e 2 peixinhos, o pessoal perdeu, garotinho, me dá aqui, né? E Pedro já pega o primeiro pão desesperado, Pedro já começa a comer um pão, e o pessoal, para Pedro, agora só sobrou 5 pães e 2 peixes. Estou conjecturando aqui só para dar um outro olhar para a história. Segura! Só tem isso aqui agora, o que a gente faz?
Quer saber de uma coisa? Vamos lá levar para o mestre e falar, ó, é só isso daqui, deu, e agora, com certeza, ele vai despedir a multidão. Então, agora, eles levam a Jesus e faz todo sentido você entregar só esse lanchinho e dizer assim, Senhor, com certeza não dá para todo mundo, pode mandar o pessoal embora. Faz todo sentido. Faz sentido para você, querido? Deus, ele trabalha mais ou menos dessa maneira. Em muitas situações faz todo sentido você tomar determinada decisão, porque é só o que você tem. Faz todo sentido você mudar de rumo, porque é só a decisão que sobrou. Em muitos momentos da nossa vida faz todo sentido você tomar determinado rumo ou tomar determinada decisão, principalmente as decisões financeiras. Mas não é assim que o reino de Deus funciona. O jeito de Deus nem sempre vai fazer sentido, mas sempre funciona. Você pode repetir isso? Diga assim, o reino de Deus nem sempre faz sentido, mas sempre funciona. Você não vai saber por que determinadas situações aconteceram uma doença. Você não vai saber por que determinadas situações aconteceu morte. Você não vai saber por que determinadas situações aconteceu uma crise. Nesse caso é uma crise realmente física, ó, não tem comida. Você não vai saber porque determinadas situações parece que você está no meio do deserto. Não faz sentido em algumas situações. Ou às vezes outras situações não faz sentido, está dando tudo certo. Eu estou fazendo tudo certo, estou trabalhando, eu estou vindo na igreja, eu estou dizimando, eu estou ofertando, estou fazendo um monte de outras coisas, mas ainda assim eu estou passando por determinadas situações. Nem sempre para nós faz sentido, querido. Mas Deus sempre vai fazer as coisas da melhor maneira existente. Deus sempre vai fazer as coisas funcionar de uma maneira perfeita. Você concorda comigo? Então vamos voltar aqui para a história. Você vai falar com Jesus e agora você diz para o Senhor lá tudo o que aconteceu. Pai, está aqui, Senhor Jesus, está aqui 2 peixes, tinha 6 pães. Pedro foi desesperado, né? Se o senhor conhece Pedro, ele pegou e comeu um pão sozinho, né? E Jesus fala assim, poxa, eu conheço, sei como é que Pedro é. Depois eu me acerto com ele, pode deixar. Faz o seguinte, pede para todo mundo agora sentar em grupos de 50. E verso 16 vai dizer assim, que então Jesus tomou os 5 pães, os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e os partiu, e em seguida, isso aqui é importante, entregou-os aos discípulos para que esses servissem ao povo. Os discípulos agora, eles pegam esse pão que Jesus abençoou, e eles vão passando de pessoa para pessoa. Eu não sei qual que é a tua mente agora nesse sentido, imagine você estar naquele lugar, não simplesmente, quando Jesus dá graças, parte, né, aqueles pães, de repente, pensa numa montanha de pão, gente, pensa numa montanha de peixe para alimentar aquele processo todo. Não é esse o relato bíblico. O relato bíblico é que, à medida em que eles vão passando adiante, cada um vai recebendo, e vai recebendo, e vai recebendo, e vai recebendo. Onde é que aconteceu o milagre visível? Nas mãos de Jesus ou nas mãos dos discípulos? Responda aí. Nas mãos de Jesus ou nas mãos dos discípulos? É essa a ideia. A ideia aqui, querido, é que o Senhor vai multiplicar as coisas quando estiver nas tuas mãos. Uma vez que está nas tuas mãos e agora existe uma direção específica, é isso que a gente vai ver agora, nos pontos que vou seguir. Aqui é que Deus começa a trazer a multiplicação específica. Já está abençoado, já está consagrado ao Senhor, já está pronto para o milagre acontecer. Amém? Já está pronto, está tudo certo, mas agora precisa alguns passos, que é esses princípios da multiplicação que eu vou trabalhar contigo. O primeiro deles é, precisa ser consagrado antes de ser multiplicado. Antes de Deus multiplicar qualquer coisa, precisa haver uma consagração. A parte A do verso 16 diz assim, olhando para o céu, deu graças e os partiu. E às vezes a gente pensa assim, mas é muito pouco. Não vai fazer diferença nenhuma isso que eu tenho. Podia ser o pensamento do menino lá, né? Poxa, esses 5 pãezinhos aqui, para mim, né, para minha barriguinha, talvez já é mais do que suficiente. Mamãe foi até generosa, esse menino devia ser tão magrinho assim, né? 5 pãozinhos para o menino, 2 peixes. Mas agora pensando na necessidade geral, ele podia pensar assim, não, é muito pouco, não vai fazer diferença. Quer saber de uma coisa? Eu vou comer tudo sozinho. Antes de haver uma multiplicação, querido, precisa haver uma consagração. Precisa haver uma entrega.
Deus nunca vai abençoar as tuas finanças se quando você pega o teu salário no começo do mês, ou a tua comissão depois que você faz um negócio, você olha assim, nossa, que miséria. Meu Deus, olha que não vai dar para nada esse negócio aqui. A primeira coisa que você faz, às vezes, em vez de abençoar e agradecer, é amaldiçoar ou já dar um destino que não é. Ou que injusto, e aí, nossa, agora pronto, o governo já vai comer 60%, 70% desse negócio, dessa fatia, e as primeiras palavras, às vezes, que os nossos negócios refletem, ao invés de bênção e gratidão, muitas vezes é maldição. Deus não tem problema com o pouco que você tem. Você acha que Deus tem problema com o pouco? Não. Deus não tem problema com o pouco que você tem. Qual é o problema que Deus tem? Quando eu não consagro nem o pouco que eu tenho. Esse é o grande problema. Deus não tem problema com quantidade, querido, se é muito, se é pouco. Porque nesse primeiro milagre vai sobrar 12 cestos, depois no segundo vai sobrar 7. Tem uma razão por trás disso daqui, tem um símbolo por trás disso aqui. Deus não está preocupado com essa quantidade, Deus está preocupado se você vai consagrar aquilo que está nas tuas mãos ou não. Quantos estão entendendo? Sabe, a maneira que as nossas finanças é abençoada, sempre vai ser. Esse é o princípio universal. Trazendo primeiro a Deus. Primeiro vem a Deus. Eu vou começar o versículo, você como um bom crente, leitor da palavra, você termina, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais? Que coisas são essas que ele fala? Se você ler esse versículo lá de Mateus, você vai ver que o contexto é, por que vocês estão preocupados com comer, beber e vestir? São necessidades básicas da vida. E ele está falando assim, não te preocupa com as necessidades básicas da vida, desde que você busque em que lugar? Primeiro o reino de Deus. Ele está falando de provisão básica, de comer, de beber e vestir. Se não é consagrado, não é multiplicado. Por isso, querido, que existe esse princípio bíblico, ele está espalhado em vários lugares da Bíblia. Você vai ver o primeiro cordeiro, o primeiro filho, primeira colheita, primeiros frutos. Deixa eu abrir alguns textos com você aqui. Êxodo 13, e disse o Senhor a Moisés, estamos falando lá do tempo de Moisés, consagre a mim todos os... O que é primogênito? É o primeiro nascido, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Por que Deus pediu um animal? Pergunta, Deus estava com fome, Deus queria comer um churrasco. Por que é que Deus pede um primeiro animal para eles? Deus está tentando ensinar uma coisa para eles. Você está entendendo isso? Amém ou não? Deus está tentando ensinar um princípio. Deus não precisa disso. Quem é que precisa? Eu preciso. Uma vez que você faz essa família, você ensina essa família a consagrar sempre a primeira parte, animais para eles é sustento, animais para eles é leite, animais para eles é provisão. No nosso contexto hoje não se aplica mais literalmente a animais, mas se aplica em provisão. A primeira parte Deus está pedindo, Deus não multiplica o que você retém. Se eu retenho, se eu guardo, como é que Deus vai multiplicar? O que Deus multiplica? O que eu consagro. Você está entendendo? Uma vez que eu consagro ao Senhor, é a primeira parte do princípio da multiplicação. Eu entendo que agora eu vou receber, obviamente, uma multiplicação. Livro de Números, também escrito por Moisés, capítulo 15. Apresentem, agora eu vou falar de outro tipo de comida, um bolo feito das primícias da farinha. O que é a primícias da farinha? A primeira parte da farinha que eles tinham que fazer, eles não passavam no mercado para comprar, tinham que fazer todo o processo. Apresentem-na como contribuição da sua colheita. Pergunta de novo, Deus está com fome? Nossa, Deus quer churrasco e Deus quer bolo? O que Deus está tentando fazer para eles? Gente, vocês que não estão trabalhando com animais, tem outras coisas que vocês fazem aí na hora de comer, é algo básico, você faz isso várias vezes por dia, sabe? Quando você for comer, a primeira parte antes de você comer, vem para quem? Vem para o Senhor. O que Ele está tentando fazer? Eu estou tentando ensinar para você de onde vem a tua provisão. Consagre o primeiro, porque daí o resto vai ser abençoado. Outro texto aqui, deixa eu ir lá para o Novo Testamento agora, Romanos 11. Se forem santas as primícias da massa, lembra que nós falamos de farinha agora, lá no Antigo Testamento? Eles estão perpetuando esse costume agora, estamos lá no Novo Testamento, mais de 2000 anos depois aqui, eles ainda estão com essa ideia aqui, Se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. O que ele está falando? Se você consagrar a primeira parte, todo o resto é abençoado.
Se isso vale para a farinha aqui e para a comida que vai ser, imagina para as outras coisas. Existe um princípio que Deus está ensinando para eles durante milênios, de consagração da primeira parte, para que todo o resto seja abençoado. E aí sim eu vou abrir agora talvez um dos versos mais conhecidos aqui, que é de Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Ele está falando de toda. Existe uma promessa depois, para que os seus celeiros serão fartos e tudo mais. Mas como é que eu honro o Senhor? Com o que sobra? Com a parte do meio? Ou com a primeira parte? Você está entendendo isso, querido? Esse é um princípio. Há uma bênção na consagração das primeiras coisas. Que dia que é hoje? Da semana? Domingo. Domingo, dentro da ordem nossa aqui, do Ocidente, de número cardial, qual que é o dia? Primeiro, segundo ou terceiro? Você entende porque uma das razões principais de a gente se reunir no primeiro dia da semana. Volte e meia, eu oro sobre isso aqui. Nós estamos consagrando ao Senhor o quê? A primeira parte da nossa semana. E quando você consagra a primeira parte, o que acontece com o resto? Bênção. Você entende, querido, que por isso que nós usamos esse jargão aqui nessa igreja, esse axioma. O culto é inegociável. Repita aí, o culto é... Agora fala para duas pessoas ao teu lado aí, fala para ele aí, ó, o culto é inegociável. Você entende que não é a minha vontade, não é eu só que quero a igreja cheia, não é eu que quero alguém aqui para me ouvir todo final de semana. Nós estamos obedecendo a um princípio. O primeiro dia da semana, alguns vão estar na parte da noite, ok? Ainda é o primeiro dia da semana. O que você faz quando você acorda? Para quem é as primícias do teu tempo? É para o celular, é para as notícias, é para o esporte. Para quem é que vai as primícias do teu tempo toda manhã? Você entende, querido, por que isso é importante? Que bom que você ora antes de dormir, que você lê a Bíblia antes de dormir. Isso é muito bom, continue fazendo isso. Mas eu quero te encorajar a você começar a colocar dentro da tua agenda, quando você abrir os teus olhos, existe um salmo que fala assim, que o primeiro pensamento pela manhã seja o teu. Quando você abrir os teus olhos toda manhã, a primeira coisa que tem que vir na tua cabeça é, Pai, ou você respira, né? Pai, obrigado por esse dia. Pai, obrigado por me dar vida. Mesmo após, às vezes, uma noite em claro, amanhecer o dia, né? Você vai ter que trabalhar, às vezes mesmo depois daquela noite difícil. Pai, obrigado por esse dia. Antes que a lei fosse dada, querido, já havia um princípio. Gênesis capítulo 4, não vou abrir aqui agora, mas fala que Abel, das primícias do seu rebanho, ele trouxe uma oferta a Deus e Deus ouviu aquilo. E aí depois que você entende isso, vem o segundo princípio, que ele precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. Parte B do verso 16 diz assim, em seguida entregou-os aos discípulos para que servissem ao povo. Você percebe que Jesus não entregou para os discípulos para eles comerem, os discípulos também estavam com fome. Eles podiam pegar muito bem, nossa, agora de repente já multiplicou no cesto, a hora que um abriu ali o cesto, né, a hora que ele viu, já multiplicou, quer saber de uma coisa, deixa eu comer primeiro. A ideia é que a multiplicação, ela acontece nas mãos dos discípulos à medida que eles distribuem. À medida em que eles passam adiante, a multiplicação acontece. Então há um princípio aqui que precisa ser distribuído antes de ser multiplicado, porque a multiplicação só acontece quando a bênção flui. Eu sempre uso esse exemplo aqui, talvez fique mais claro para você. Se você está num lugar deserto, as pessoas não têm água. A água é um recurso altamente significativo para as pessoas. Você é um detentor agora de uma fonte de água. E você está lá regulando quanto a água você vai dar para as pessoas. E você encontra 3 tipos de pessoas. Você com o teu raciocínio humano. Primeira pessoa, ela quer só matar a sede dela. Ela vem, ela traz um galão de 20 litros para ela, depois que ela enche esse galão de 20 litros, ela senta ali do lado e fica assim, aí vai lá e vai encher de novo, e ela senta e toma a sua água que você está dando para ela. Quanto de água você vai dar para ela? Quanto que ela conseguir beber, e deu, fecha a torneira. Vem uma segunda pessoa, ele pensa assim, nossa, não quero ficar indo aqui e voltando toda hora que eu quiser água. Ele vai lá, enche o galão de litro dele, volta lá na casa dele, lá tem uma caixa d'água. Ele vai e volta até encher a caixa d'água, ele fica lá só na lagoa dele. Ele faz uma lagoa porque ele não quer mais depender só daquele pessoal quando ele tem sede, ele quer pegar a hora que ele quiser. Quanto de água você vai dar para essa pessoa? O suficiente para encher a caixa d'água dela, o mundinho dela, a satisfação dela. Agora tem uma terceira pessoa.
Ele vai lá e pega, ele enche esse galão, e ele vai lá para uma família, lá não sei aonde, ele distribui lá. Ele pega a volta, enche esse galão, ele vai lá e enche outro. E ele pega esse galão e vai lá e enche outro, até que ele tem uma brilhante ideia, quer saber de uma coisa? Essa fonte de água não vai acabar nunca, então eu vou construir uns canos aqui, eu vou levar esse negócio aqui para tantas cidades que eu puder. Você com o teu raciocínio humano, para quem que você vai mandar mais água? Para quem usa só para si mesmo? Para quem acumula só para si mesmo lá na caixa d'água, ou para aquele que está distribuindo para todo mundo? Se eu e você, que temos um pensamento tão limitado a respeito de finanças ou qualquer outra área de multiplicação, nós entendemos que a bênção ela vai ser mais derramada para quem flui mais, para aquelas fontes que estão, para aqueles que estão enxergando além do seu próprio umbigo, para aqueles que estão enxergando além da sua própria barriga. A ideia aqui, querido, é que o Senhor está ensinando um princípio de multiplicação, e às vezes isso acontece sobre o ímpio também. Davi ele vai entrar em questionamento algumas vezes: Senhor, por que o ímpio está prosperando, pai? Por que ele está fazendo isso? Ele não te obedece, ele não faz isso, não faz aquilo, o que está acontecendo com isso, com ele? Existem muitas pessoas, querido, que têm esse estilo de vida generoso. Eu vou falar um pouco mais sobre isso semana que vem. Agora, a avareza, ele até pode deixar o bolso de alguém rico, entende? Ele guarda, mas ele deixa essa pessoa pobre de alma, ele deixa ela na solidão. Você que é mais antigo aí como eu, você vai lembrar de um personagem, lembra do tio Patinhas? Né? O tio Patinhas ele tem um cofre gigante. Uma das coisas que ele mais ama fazer na vida é nadar no meio das moedinhas dele. Só que ele é sozinho. Todo mundo que conhece ele sabe que ele é avarento, sabe que ele não solta a mão. E ele tem lá sempre pessoas tentando roubar as coisas dele. Por quê? Porque ele vive uma vida de avareza, ele só pensa nele. Ele não tem prazer em desfrutar do que ele conquistou. Ele só tem prazer em acumular, em ter mais, em ter mais, em ter mais. Por isso que a avareza, ela transforma a abundância em solidão. A pessoa não consegue usufruir, sabe? O generoso, ele vai transformar o pouquinho numa colheita. Sede fiel no pouco e sobre o muito. Eu vou te colocar, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe. Qual é o princípio primário? Primeiro eu tenho que semear, eu tenho que entregar alguma coisa. Semana que vem eu vou explanar isso aqui um pouquinho mais. Por isso essa ideia você tem que levar para você. Nós como filhos de Deus, nós temos esse entendimento. O que sai da nossa mão, não sai da nossa vida. Você sabe a diferença disso? O que sair da tua mão, não sai da minha vida. Porque eu estou plantando em algum lugar. Em algum momento eu vou ter uma colheita. Eu estou plantando em algum lugar. O tempo que você dedica não sai só do teu relógio, que você está plantando em outro lugar. Semana passada o pastor Daniel que falou sobre as coroas, ou os brilhantes que nós estamos plantando na glória. O que me leva, uma vez que você teve esses dois entendimentos básicos aqui, a respeito de consagrar a primeira parte, a respeito de distribuir aquilo que Deus coloca sobre você, não pode parar aqui, que aí vem meu último ponto, que é precisa ser um testemunho aquilo que Deus tem feito na nossa vida, precisa ser testemunhado com satisfação e alegria. Verso 17 diz assim: todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Multiplicação de Deus nunca termina em desperdício. Jesus vai falar para eles recolherem esses 12 cestos para que não seja desperdiçado. Nós não sabemos o destino desses 12 cestos, mas há uma ideia aqui. Essa população, esse povo, essa multidão é predominante de judeus. Então faz todo sentido para Jesus fazer sobrar 12 cestos. Quantas são as tribos de Israel? 12. Quantos são os discípulos que ele escolheu? 12. O que ele está querendo dizer para essa multidão específica de judeus? Nunca vai faltar provisão para nenhum de vocês. Eu sou a fonte da provisão. Mais tarde, da segunda multiplicação, sobram 7 cestos. Jesus podia fazer sobrar 12? Qual que é a diferença de alimentar? Na outra tinha até menos pessoas, tinha 4 mil homens. Qual que é a diferença? Aquela outra multidão agora está misturado. Tem gentios, tem povos que não são judeus. Qual é a mensagem que Deus está dando? O número 7 dentro da Bíblia é um número de plenitude, de completo. O que Jesus está dizendo? Para vocês, povo de Deus, que eu vim de vocês aqui, haverá provisão completa, mas agora eu quero mostrar para vocês, discípulos, que para o mundo inteiro vai haver provisão completa. Não vai faltar para ninguém. Não vai faltar para ninguém. Não tem a ver com 12 ou 7 em termos de diferença de 5 ou não. Tem a ver com o que Jesus está querendo dizer, porque a pergunta que Jesus faz para os discípulos, nessas duas multiplicações, vocês ainda não entenderam? Vocês ainda não entenderam? Jesus está deixando várias mensagens aqui, querido. Existe um ciclo. A abundância é a assinatura de Deus.
Sabe, quando você fizer uma oferta, quando você for consagrar alguma coisa, faça essa experiência. Põe um número diferente ali. Ao invés de arredondar, né, se é 10, se é 50, se é 100, ou qualquer número que seja, põe alguma coisa lá para que o Senhor se identifique aqui para mim. Põe 102, 104, 107, sei lá. Põe um número diferente. Porque eu já ouvi vários e vários testemunhos de pessoas que, quando recebe uma colheita, está lá nos centavos a assinatura de Deus. Está lá no realzinho final a assinatura de Deus. Por quê? Porque precisa ser testemunhado. Deus não vai ficar dando bênção para qualquer um, para ficar lá igual a caixa d'água, não ficar retido. Querido, aquilo que chega sobre as nossas vidas precisa ser testemunhado. Não no sentido de explorar as pessoas, não no sentido de, eu vou trazer gente aqui que só deu certo a oferta que eles fizeram aqui, para provar para você e para encorajar você a ofertar mais. Não é essa a ideia. A ideia é que a glória seja de Deus, não que suscite dentro do coração das pessoas. Quer saber de uma coisa? Que ótimo negócio. Se eu der 100 para Deus, Deus vai multiplicar 100 vezes mais. Que ótimo negócio. Eu vou dar R$1.000 para Deus e Ele vai me dar 10 mil. Querido, quem semeia sempre colhe, certo? Amém? Isso é óbvio que você vai colher. Mas o intuito de nós semearmos dentro do reino de Deus não é apenas isso. O intuito é o quê? Que a glória seja de Deus. E quem tem esse entendimento vai estar debaixo dessa lei da multiplicação sempre. Não é só essa a ideia de que a tua mão esquerda não precisa saber o que a direita colocou. A ideia de que deixa eu colocar o meu nome aqui nesse quadro de dizimistas, ou nesse quadro do pessoal que fez isso ou fez aquilo, quem deu mais aqui nesse lugar. A glória já foi dada quando isso acontece. Você já recebeu a glória, já está na terra. Olha que pessoa caridosa, olha que pessoa generosa. Você está vendo o que ele faz, o que ele deixa de fazer? Geralmente os filantropos que põem as fotos deles, ou fazem questão de saber que os outros sabem o quanto eles doam, eles estão roubando de algum outro lugar, ou estão explorando outro lugar. Você sabia que os bancos americanos, os grandes bancos americanos, depois da Segunda Guerra Mundial, os maiores filantropos dos Estados Unidos estavam dentro desses bancos? Por que você acha que esses caras se tornaram os maiores filantropos? Porque eles tinham muito dinheiro? Ou porque eles tinham um peso enorme na consciência a respeito de onde veio esse dinheiro, estimulado na exploração de pessoas, financiado na morte de milhares de pessoas? Sabe, quando nós entramos e doamos qualquer coisa, seja Deus ou as pessoas, querido, no sentido de ostentação, essa é a assinatura do orgulho. Abundância é diferente de ostentação. Você precisa entender isso. A abundância é dos céus. A ostentação é a assinatura do orgulho. Por isso não tem problema nenhum em você ter uma casa boa, em você ter um carro bom, em você ter um negócio próximo, não há problema nenhum. Onde é que está o problema? No orgulho. Onde é que está o problema? Olha o que eu sou por causa do que eu tenho. Onde é que está o problema? Olha, você coloca a tua identidade, olha o que eu conquistei com os meus esforços, com a minha inteligência. Pronto, a glória já foi dada para você, você já pegou a glória. Você não precisa mais da glória dos céus. Por isso que há um ciclo, uma vez que a gente recebe, nós repartimos. Depois que a gente reparte, nós celebramos. Precisa ser falado, precisa ser divulgado. Sabe, milagre escondido, ele vira uma memória. Milagre precisa ser divulgado. Milagre precisa ser falado. Por quê? Porque Deus precisa receber essa glória, querido. Por isso, se você recebeu qualquer milagre, seja físico, seja financeiro, não se cale, não se esconda, não minimize, testemunhe, celebre, agradeça ao Senhor. Quantos estão entendendo? Deixa eu terminar aqui. Hoje nós não viemos aqui simplesmente falar sobre multiplicação financeira. Nós viemos falar sobre um Deus que multiplica pão, sim, né, que é o símbolo da nossa sustento, mas um Deus que multiplica propósito. Um Deus que multiplica sonho, um Deus que multiplica vidas. Ele pega um homem, chamado Abraão, e ele multiplica, faz dele pai de nações. Ele pega um menino com o seu lanchinho, e do lanchinho desse menino ele alimenta uma multidão. E por último, ele pega um homem, que tinha tudo, todo domínio, toda glória, todo poder. Ele faz esse homem vir à terra.
E Ele se entrega por nós em uma cruz. E pelo sacrifício de um homem, uma multidão, que Apocalipse vai dizer assim, ó: todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, diante do trono. Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de romper os selos? É o questionamento de João em Apocalipse. Quem? Pelo sacrifício de um homem. Agora há uma multiplicação dessa salvação. Que homem é esse? Que homem é esse, querido? Se coloque de pé então.